Vamos começar. Vai lá, Cris. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui em parceria com o Ministério da Economia. Agradeço aí ao BID e ao GCF para a gente realizar mais um webinar desse ciclo de capacitação que estamos realizando. No terceiro webinar, esse terceiro webinar, ele vai focar os projetos e processos, né, o passo a passo para enquadramento dos projetos no fundo. Agradeço mais uma vez a participação de todos os nossos associados. Eu acho que essa capacitação traz um conhecimento a mais para o Sistema Nacional de Fomento e possibilidades para a gente aí estar promovendo, incentivando cada vez mais projetos sustentáveis. Passo a palavra agora para a Raquel, do Ministério da Economia, para conduzir a mediação desse webinar. Obrigada. Bom dia a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Raquel Breda dos Santos, da Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia, que é a autoridade nacional designada para o GCF pelo Brasil. Como mencionado pela Cris, esse é um ciclo de eventos que nós estamos fazendo em parceria com a ABDE, que tem por objetivo apresentar o Fundo Verde do Clima, como é que ele funciona, como é que ele apoia, como é que podem ser usados os recursos, de maneira que as agências e os bancos de fomento nacionais e subnacionais, além, obviamente, depois pretendemos expandir para governos estaduais, para outros organismos, outras instituições, para que possam compreender e melhor fazer o desenvolvimento de projetos que contribuam no Brasil para a redução das emissões e para aumentar a resiliência do país e a capacidade de responder aos desafios das mudanças climáticas. Como vocês vão lembrar, no primeiro webinar que aconteceu no dia 9 de setembro, nós apresentamos um pouco de maneira geral o fundo, para que ele foi criado, como foi criado, montante de recursos, de maneira mais geral. No segundo, no dia 17, nós apresentamos o que faz a Autoridade Nacional Designada, que é exercida pelo Ministério da Economia, como é que ela apoia, como é que ela construiu o programa País do Brasil para o fundo e como é que as entidades acreditadas no país elas vêm trabalhando. Tivemos uma apresentação do Fundeb. Neste webinar, que é o nosso terceiro, nosso objetivo é apresentar para os associados da ABDE que tipos de projeto o fundo pode apoiar, qual é o processo de aprovação dos projetos, quais são os tipos de financiamento que ele pode usar, o tamanho dos projetos, os diferentes tamanhos, em função disso, as categorias de risco que devem ser avaliadas, os critérios que o fundo usa para avaliar esses projetos e para aprovar esses projetos. Então, eu agradeço, já antecipadamente, nós temos aqui o Keith Alger, que trabalha no fundo, e a Glória Visconti, que é do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vão apresentar um pouquinho para vocês, para nós, esse conteúdo, começando pelo Keith, que é especialista sênior em ecossistema do Fundo Verde do Clima, do GCF, que vai falar um pouquinho sobre os tipos de projetos, o processo que é feito de aprovação, os critérios que o fundo usa e que precisam ser bem desenvolvidos nos projetos para que possam ser aprovados. Então, por favor, Keith, passo a palavra, fique à vontade. Obrigada. Muito obrigado, Raquel, e obrigado, Luiz e Cris, pela oportunidade de falar em nome do Fundo Verde de Clima sobre as oportunidades de colaboração em financiamento de projetos de resiliência e baixo carbono dentro das metas do governo do Brasil através da Autoridade Nacional Designada. Estou feliz de colaborar assim
e compartilho da maneira possível várias dicas em como acessar e adaptar aos processos do fundo. E em qualquer momento, se houver perguntas, por favor, coloque as perguntas diretamente no chat e assim eu posso responder depois. Ou se existe uma pergunta urgente, eu não importo de ser interrompido e responder rapidamente qualquer assunto que precisa esclarecer. Bem, eu gostaria de fazer a apresentação em 15 minutos, deixando tempo para perguntas. E eu vou passar por cima de vários assuntos complicados, mas tudo que eu estou apresentando aqui hoje está dentro do Programming Manual, que acabou de ser publicado e está disponível no site de GCF. Então, todas as imagens aqui nessa apresentação são copiadas da Programming Manual. Agora, se você está observando esse relógio lá em Stage 1, é onde essa apresentação vai começar e vamos levar até Stage 9, mais ou menos. Mas eu vou gastar mais tempo onde você está vendo Stage 4 e Stage 5, porque basicamente, nas quase 3 anos que eu estou no Fundo Verde de Clima, eu estou trabalhando em Stage 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os passos que eu conheço melhor. E isso passa de uma fase inicial, trabalhando com países e entidades acreditadas em estabelecer prioridades de país e as vantagens comparativas de várias entidades em trazer projetos para o fundo e vai até vários processos de desenvolvimento de projeto e avaliação de projeto. Em sua experiência com o fundo, é bom lembrar que quando você passa de stage para stage, seu projeto vai ser passado de funcionários dentro do Fundo Verde de Clima diferentes. Por exemplo, quem trabalha diretamente com países e entidades dentro do fundo são equipe dedicada chamado Country Programming Division. Country Programming Division toma conta dos processos em Stage 1, Stage 2 e Stage 3. Enquanto quando é para avaliar um projeto, o projeto passa para as 2 divisões, ou divisão de mitigação e adaptação, DMA, ou a divisão de Private Sector Facility, setor de projetos privados. Agora, eu sou atualmente parte do divisão de mitigação e adaptação, que basicamente é a janela para financiamento de projetos públicos. E um projeto público é um projeto que tem grants, mas pode ter loans, enquanto os loans são sovereign loans. Quando os loans, quer dizer, empréstimos, projetos com empréstimos estão envolvidos e não são empréstimos soberanos, isso é a definição de um projeto do setor privado, Private Sector Facility. Bem, deixa eu entrar um pouco mais em detalhes aqui. Como eu falei, o pessoal que trabalha com a entidade acreditada é dentro do programa de DCP e essas pessoas também trabalham com países. Cada país está desenvolvendo um country program que estabelece as prioridades do país. E cada entidade, como a entidade de BID, representado aqui por Glória, tem que desenvolver um Entity Work Program. Entity Work Program basicamente estabelece quais projetos BID, por exemplo, pensa que são os projetos mais adequados para BID levar em frente. Cada entidade tem certas áreas fortes e o GCF está interessado em direcionar projetos temáticos
para a área forte da entidade. Mas o principal objetivo desse ciclo aqui que vai de diálogos dentro do país sobre prioridades do país para o segundo passo, que é Entity Work Programs, onde a gente trabalha com as entidades, estabelecendo as áreas fortes da entidade, e finalmente, para uma priorização dos projetos de país que são importantes no próximo fase do GCF. Atualmente, estamos no ciclo de GCF1. GCF1 é a fase que vai de 2020 até final de 2023, 4 anos, que começou em janeiro passado. E durante esses 4 anos, estamos querendo que os países indicam as prioridades, talvez de 3 até 5 projetos que o país considera avançado o suficiente e importante o suficiente para receber financiamento do Fundo Verde de Clima dentro desse período de 2020 até 2023. Ao mesmo tempo, estamos querendo que diálogo aconteça entre o país e a entidade, para a entidade saber quais projetos que a entidade quer realizar no país são alinhados com as prioridades que o país tem para os próximos 3 anos. Para garantir que esse processo é transparente e está claro para todas as divisões, temos uma revisão desses documentos internamente que acontece no processo a gente chama de CIC1. CIC significa nosso Conselho de Investimento em Clima. E passo 1 é a aprovação dos programas de país e programas de entidade. Desculpe. Em termos do próximo passo, o programa DCP, o programa de divisão de Country Programming, colabore com o país e a entidade em desenvolver, normalmente, um concept note, uma ideia de projeto que ainda não é um funding proposal. Desenvolver um concept note não é obrigatório se não for um projeto SAP. Um projeto SAP é um projeto Simplified Application Process, que é para projetos até 10 milhões de dólares de dinheiro de GCF e tem que ser um projeto de baixo risco mínimo. E tem uma janela de financiamento especialmente para projetos SAP. Mas se não for um projeto SAP, entidades e países podem ir direto para funding proposal. Mas qualquer que seja a decisão, seja concept note ou funding proposal, eles têm que ser avaliados no CIC2, que dentro do CIC são todos os diretores de divisão do GCF. E dessa coluna central aqui são os critérios que eles avaliam para entender se o projeto merece financiamento do GCF. Em termos de desenvolver projetos, a gente no DMA trabalha para melhorar a articulação do potencial do projeto em termos desses critérios. Por exemplo, a primeira pergunta é: será que o financiamento está buscando solucionar um problema de clima? Porque a gente não está aqui para financiar problemas de desenvolvimento. Por exemplo, no caso da Caatinga, Caatinga sofre de seca por séculos. Secas vão piorar. O GCF, o objetivo de GCF é de ajudar a adaptar
e diminuir emissões onde o problema é climático. Então, podemos financiar projetos na Caatinga se é para problemas criados por câmbio climático, para mudança climática. Se for um problema existente antes, não é elegível, assim, e assim não ia passar a CIC2. A gente estamos trabalhando um projeto da Caatinga que já passou CIC2, baseado no justificativa sobre a necessidade de responder ao problema de seca, que são problema demonstrado com dados, sendo uma mudança baseado numa linha base de 30 anos anteriores em termos de pioras nas secas atuais. Então, o problema está abordando como piorou secas por causa de câmbio climático e como respostas são necessárias para esse problema de piorar. Bem, eu vou fazer uma pausa agora se tiver perguntas sobre essa fase até agora. Tem alguém que quer fazer uma pergunta sobre essa parte até agora? Se não, eu vou continuar. Parece que tem Júlio, entendi que quer fazer uma pergunta, Júlio, se quiser. Isso. Bom dia a todos. Bom dia, Kate. Bom dia. Júlio César desenvolve Mato Grosso. Eu gostaria de saber se eu entendi bem, a questão climática é o número 1, a prioridade absoluta do GCF. No nosso caso aqui no Centro-Oeste, nós temos problemas sérios em respeito à queimada, né? Existe algum programa relacionado que a GCF poderia incentivar em relação a esse contexto, né? Esse é um contexto não só humano, mas também climático, por causa do nosso ambiente, né? A incidência muito forte do sol, temperaturas muito altas aqui. Hoje, por exemplo, a previsão é de a gente chegar a quase 40 graus na capital. Eu gostaria de saber se existe alguma linha e se o GCF tem essa perspectiva também a respeito do nosso estado, Pantanal, Chapada, algum projeto que a gente poderia trabalhar nesse sentido. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. É uma boa pergunta que deixa eu entrar em uma explicação desse conceito de mudança de paradigma, que é o segundo critério aqui. Eu falei um pouco até agora sobre a questão de climate rational, que significa, será que o problema é de fato um problema causado por mudança climática? No caso de fogo na área do Pantanal, e fogo, por exemplo, que estamos observando em Califórnia nos últimos dias, tem dados demonstrando que a mudança de frequência, intensidade e duração de fogo é ordem de magnitude maior que era durante a linha base anterior de 30 anos. Se for com dados permitindo acertar ou indicar isso, temos como ser convincente sobre esse caso de paradigm shifting. Desculpe, sobre esse climate rational. Agora, sobre paradigm shifting, mudança de paradigma, isso quer dizer que, no caso de fogo que se alastra na região centro-oeste,
claro que alguma parte é por causa de agricultura e costumes de usar fogo em processos de agricultura, seja com cana ou com pastos, ou, não sei. Mas o importante de preparar um projeto é que o GCF quer projetos que vão mostrar que no setor inteiro, por exemplo, vamos dizer, no centro-oeste inteiro do Brasil, que a proposta vai permanentemente prevenir contra problemas de fogo relacionados com mudança climática. Quer dizer, é bom pensar sempre na pergunta: quem vai pagar para evitar esses fogos quando termina financiamento do GCF? Qualquer projeto GCF que seja principalmente com concessionalidade máxima, quer dizer, grants, tem que ter alguma metodologia que vai ser desenvolvido para pagar, por exemplo, se vai ter um sistema de brigadas contra fogo ao nível estadual, será que vai ter um imposto sobre exportação de soja que vai pagar para essas brigadas contra fogo que permanentemente vão evitar que fogo se alastre por causa de mudança climática? Não é suficiente, por exemplo, de ter um projeto que vai pagar equipamento para controlar fogo. Tem que ter um projeto que permanentemente e com mais escala durante a implementação, que vai controlar fogo para sempre. Não, então, isso muitas vezes, eu diria obrigatoriamente, em muitos casos, tem que incluir uma abordagem com o setor privado. O setor privado, quer dizer, o problema de mudança climática não vai ser resolvido com financiamento do Fundo Verde de Clima. Mesmo que com vários projetos de 10 milhões de dólares, o problema é maior, muito maior que isso. Então, a função do fundo é de demonstrar soluções que vai atrair capital privado para solucionar. Por exemplo, fogo poderia ser controlado também através de programas de seguros contra danos de fogo, que são produtos do setor privado vendidos para setor agrícola e que tem um certo reembolso para custo do seguro baseado na grau de prevenção que está sendo praticado. Então, imagina como um projeto poderia ser ter autofinanciamento através de uma abordagem com o setor privado que vai pagar o custo do controle sobre fogo durante todo o futuro. Então, isso quer dizer, passando de potencial de impacto, por exemplo, em todo o Centro-Oeste, que também é um projeto que é sobre problemas adicionais causados por clima, não são problemas anteriores, tem que ser problemas adicionais que pode atribuir à mudança climática. Tem que ser mudança de paradigma, quer dizer que tem um arco de crescimento que vai levar isso para autofinanciamento no futuro. Desculpe. Country ownership, isso quer dizer que é uma das prioridades do país, que esse projeto vai em frente. Cabe dentro dos metas do GCF. GCF tem metas, por exemplo, que indicam que
metade dos projetos tem que ser adaptação, e metade dos projetos mitigação. Não podemos ter um portfólio que só tem mitigação. Também temos obrigação de priorizar projetos dos países menos desenvolvidos. O Brasil não é um país menos desenvolvido, mas ainda assim projetos em Brasil vão ser aprovados, mas temos que equilibrar o portfólio. Deixa eu avançar agora. No processo de desenvolver a proposta de financiamento, aqui é onde a gente faz várias verificações. Por exemplo, temos que verificar, por exemplo, que a entidade, vamos imaginar que vamos estar pensando em Fumbio. Fumbio está só acreditado para projetos do tamanho médio, que quer dizer só até 250 milhões. Outros projetos, grandes projetos, são projetos que, por exemplo, BID pode desenvolver, mas Fumbio só tem projetos só até o tamanho médio. BID é para projetos grandes. Então, primeira verificação é sobre o tamanho do projeto. Segundo é se o projeto está dentro de uma categoria de risco compatível com a entidade. Trabalhamos com 3 categorias de risco: risco baixo, médio e alto, A, B e C, A, B e C, onde C é a categoria de menos risco. E a categoria C, por exemplo, é a única categoria que pode qualificar para dinheiro SAP, até 10 milhões de dólares. Bem, uma vez verificado que o projeto está dentro dessas categorias, definimos até onde o projeto vai, temos que garantir, ou quem está desenvolvendo tem que desenvolver uma articulação com stakeholders que vão ser impactados e tem que ser relacionado isso dentro da apresentação da proposta. Quem está apresentando a proposta, quer dizer, a entidade acreditada, tem também que obter essa carta do governo nacional, do Ministério de Economia, dizendo que não faz objeção para esse projeto. Aí, muitas vezes, a entidade acreditada tem que selecionar uma entidade de execução. Por exemplo, no projeto Caatinga que eu estava falando, a entidade acreditada, que é a IFAD, que é baseada em Roma, selecionou BNDES como entidade de execução. Uma coisa muitas vezes não entendida é que a única maneira de acessar recursos do Fundo Verde de Clima é através de ser uma entidade acreditada. Isso não é verdade. Você pode ser entidade executor, trabalhando mano a mano com entidade acreditada. Por exemplo, governos de estado vão receber como implementadores de projetos recursos de uma entidade acreditada. A identidade acreditada, muitas vezes, é repasse dos recursos e comprovando que todas as políticas do Fundo Verde de Clima estão sendo observados na execução. E temos várias políticas que têm que ser observadas. Glória pode falar sobre isso. As nossas políticas incluem políticas contra fraude, desvio de recursos, políticas sobre tratamento de gênero dentro das entidades, temos políticas sobre povos indígenas, temos políticas sobre questões de poluição e impactos de construção, os environmental and social safeguards, salvaguardas ambientais. E, bem, eu vou deixar a Glória falar sobre isso. Então, na fase de
aprovar uma proposta internamente no GCF. Todas essas divisões têm que estar de acordo, e cada entidade tem uma função. DMA é basicamente conferir os critérios de investimento, igual PSF. OPM, Office of Performance Management, tem que ver se o orçamento e teoria de câmbio e Logical Framework. Como que fala Logical Framework? Log Frame. Esquece. O arcabouço técnico do projeto, né? Que faça sentido o projeto como um todo. Arcabouço técnico é dentro da área de especialidade de OPM. O RMC, Escritório de Mitigação de Risco e Regras, é quem basicamente revisa todos os cálculos. Por exemplo, se você está calculando que vai ter redução de emissões de 40 milhões de toneladas de carbono, através de um cálculo de um programa de FAO, o RMC vai checar se é assim mesmo. Hoje sim, nosso escritório do Conselho de Advocacia vai conferir que o projeto está em acordo com todos os aspectos do acordo geral da entidade com GCF. Isso é o famoso AMA. E cada entidade, para ser acreditada, tem que assinar um AMA. DCP é o que relaciona com entidades e países, e escritório do diretor executivo, nosso diretor executivo, Yannick Lemarek, é quem faz luz verde na hora de apresentar no board, no conselho. Esse aqui é o calendário. E deixa que eu fazer um exemplo aqui do calendário para o próximo, não o próximo, mas o reunião de conselho que é depois do próximo, que seja B28. B28, B28, que quer dizer a reunião número 28 está em 1º de março de 2021, e se você vai de lado direito para lado esquerda, você vai ver que 21 dias antes de acontecer qualquer reunião do Conselho, obrigatoriamente temos que publicar para todo mundo os projetos. Antes disso, 81 dias antes do board, o projeto tem que passar por um painel independente de avaliação. 88 dias antes do board é quando temos aprovação dentro do secretariado de que o projeto é pronto para ser considerado pelo Conselho Independente. Atualmente, nossos problemas de ganhar aprovação do Conselho Independente está sendo bastante complicado, porque eles não estão muito abertos para justificativas de problemas climáticos que não são baseados em dados super compreensivos. Agora temos um processo dentro do qual 108 dias antes do board meeting, qualquer projeto tem que ser analisado por o RMC, basicamente fazendo os cálculos, conferindo os cálculos. Qualquer projeto, estamos nessa fase agora, para projetos que vai entrar no board em março 21, estamos passando pelo primeiro crivo aqui de considerar se vão ficar mesmo pronto para a ITAP, que vai acontecer em novembro ou dezembro. Dia 4 de dezembro é quando a gente tem que passar por ITAP.
Bem, então, se você está pensando em um projeto para B28, esse projeto teria que estar sido desenvolvido mais ou menos um ano atrás. Quer dizer, demora um ano, no mínimo, para chegar a um projeto pronto para CIC2. E de CIC2 tem 156 dias até um board meeting. Bem, eu vou terminar agora, porque eu estou gastando muito tempo, e dizer que tem revisão de ITAP, vai para o board, depois do board tem decisões legais para ser aprovado no famoso Funded Activity Agreement. Quer dizer, uma vez aprovado pelo board, ainda não é um acordo em contrato legal. E em um caso, que seja essa linha em cima, tem a hipótese de ter aprovado o projeto, mas dentro de 180 dias tem que chegar a um acordo do contrato. E dentro de 90 dias tem tempo para conferir que a entidade tem capacidade legal para firmar tal contrato. E aí tem demora para sair dinheiro. Agora, estamos querendo encurtar esse processo, vai combinando a decisão do board com a execução do acordo de financiamento. Uma coisa que estava demorando muito antes. Mas isso significa bastante entrosamento entre a entidade e pessoal do secretariado, porque tem muitos detalhes dentro desse Funded Activity Agreement. Bem, depois disso, estabelecer monitoramento, estabelecer durante a implementação como adaptar a mudanças inesperadas, e durante a implementação está aberto para processos de avaliação de impacto, aprendizagem e terminando o projeto. Com isso, eu gostaria de agradecer de novo a oportunidade e responder qualquer pergunta. Desculpe de ter demorado tanto. Muito obrigada, Keith. Nós, depois da apresentação que nós teremos do BID, agora, nós teremos oportunidade de receber questionamentos, tanto pelo chat, quanto a pessoa pedindo a palavra, nós abrimos, né, a palavra e a pessoa pode perguntar para algum dos apresentadores ou para nós mesmos. Então, fiquem à vontade. Nós gostaríamos de chamar a atenção, que foi colocado no chat, uma lembrança para que todos os participantes coloquem seus nomes completos e a instituição, de maneira que nós possamos fazer um pequeno controle e, no final, os que desejem podem receber um certificado de terem participado do curso. Por favor, os que não fizeram ainda, se quiserem, fiquem à vontade de colocar lá. A nossa próxima apresentação vai ser feita pela Glória Visconti, que é especialista líder em mudanças climáticas do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e a lógica que nós pensamos é que o Keith faria a apresentação de maneira mais conceitual, embora ele tenha trazido já muitos exemplos práticos, o que é muito bom, e a Glória agora vai mostrar um pouquinho como é que eles trabalham com esses critérios, com esses processos do fundo, de maneira a apoiar os países na apresentação de projetos. Glória, por favor, a palavra está com você. Buenísimo, muchas gracias Raquel. Primero que todo, perdón, no hablo portugués, entonces los voy a marear un poco con un tremendo itañol con más palabras en inglés. Entonces, muchas disculpas por eso, intento hablar despacio y si hay algo que no está claro, por favor me interrumpen y con gusto voy a intentar de ser más clara. Amanda, si puedes, por favor, poner mi presentación. Muchas gracias. Entonces, Keith ya ha explicado todo y mi trabajo va a ser más fácil de él. Como han visto, la arquitectura del Fondo Verde del Clima es bastante compleja y se necesitan
¿cómo decir?, una expertise bastante fuerte para navegar todos estos procesos que el Fondo Verde del Clima nos pide. Glória, aqui é Luiz Cláudio falando da BDE. Eu vou te pedir um segundo só para dar uma mensagem, passar uma mensagem para os nossos participantes. Por gentileza, se possível, identificarem, seguir os seus nomes, os nomes das instituições a que pertencem, para o nosso melhor controle da frequência e também para a preparação dos nossos certificados. Muito obrigado a todos e em especial a você, Glória. Ok, gracias. Próxima slide, por favor. Bien, entonces, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, trabaja con el fondo desde más o menos julio del 2015. Entonces, ya tenemos una experiencia de más de 5 años. La verdad es que yo en particular estuve involucrada en el diseño del fondo a través de un grupo de instituciones financieras que asesoraban lo que fue el board, que se llamaba Transitional Committee, para la definición del fondo mismo. Hasta ahora, en 5 años, tenemos 6 proyectos aprobados por parte de la Junta del Fondo. Significa que han ido a través de todo el proceso que Keith nos ha explicado, y 5 de estos están bajo implementación, bajo ejecución. El BID tiene unos recursos disponibles para poder atender unas necesidades de los países en relación, por ejemplo, a la preparación de proyectos, entonces estudios de factibilidades, análisis económica, después os voy a contar un poco más, y al mismo tiempo fortalecimiento de la entidad nacional designada. Estos fondos son mucho más menores respecto a los que el Fondo Verde del Clima puede dar a través de Readiness, pero a veces quizás un poco más ágil para obtener, pero seguramente son muchos menores en términos de tamaño y van claramente a la mano con los del Fondo de Readiness. Y claramente en trabajar con el fondo en esos 5 años, el BID, así como otras instituciones financieras, han tenido muchas lecciones aprendidas por participar con los países en la implementación de otros fondos climáticos multilaterales, como por ejemplo el GEF, el Global Environment Facility, o los Climate Investment Funds. Por este último, por ejemplo, nosotros hemos trabajado muy a la mano con Brasil para un fondo en materia forestal. Próxima slide, por favor. Entonces, le contaba que al momento tenemos 6 proyectos aprobados, 5 de estos bajo ejecución. En términos de recursos, eso significa que hemos movilizado de fondos del GCF alrededor de 260 millones de dólares de recursos concesionales, principalmente préstamos concesionales con una parte de donación. Y estos recursos del GCF, lo que es bien importante, han apalancado recursos adicionales, que son recursos del BID o recursos de los países, de los gobiernos o recursos del sector privado. Y este cálculo es más o menos de alrededor de 378 millones adicionales. Este punto es muy importante porque, haciendo aquí el link con la presentación de antes de Keith, uno de los criterios del Fondo Verde del Clima es relacionados a eficiencia y efectividad. Entonces, el Fondo Verde del Clima ve claramente muy positivamente cuando la inversión del GCF va acompañada con inversiones de otros actores, de la entidad acreditada, del gobierno, de otros donantes. Por ejemplo, le voy a presentar un ejemplo en este respecto, para que, como decir en inglés, perdonen, diferentes actores tienen skin in the game, en el sentido que están todos, como decir, interesados y con responsabilidad para que el proyecto pueda funcionar.
Eso no es un requisito mandatorio, absolutamente, pero cuando nosotros, al menos del BID, presentamos propuestas, esta es casi siempre una de las primeras preguntas que la Secretaría del Fondo Verde del Clima nos hace. Entonces, ¿cuál es el cofinanciamiento? ¿Cuál es el apalancamiento de los fondos del Fondo Verde del Clima? Ahora voy a hablar muy rápidamente de esos 6 proyectos y después me voy a enfocar en 2 en particular y vamos a hablar de las lecciones aprendidas. El primer proyecto que nosotros presentamos, FP9, fue un proyecto en El Salvador. Es un proyecto de mitigación para promover eficiencia energética y renovables. Y aquí hemos trabajado como agencia ejecutora con una banca nacional de desarrollo, Bandesal. Y la verdad, el mismo esquema lo hemos, ¿cómo decir?, desarrollado para muchas de las otras propuestas que hemos presentado al GCF. Para, por ejemplo, la segunda, FP20, estamos trabajando con entidad ejecutora a través de Caribbean Development Bank. En Argentina, a través de BICE, otro Banco Nacional de Desarrollo, y también en Paraguay a través de ADF, otro Banco Nacional. Eso es importante porque, y eso lo mencionó también Keith, hay diferentes agencias que, por ejemplo, ya están acreditadas, como por ejemplo el Caribbean Development Bank, pero que tienen una acreditación hasta, por ejemplo, un monto o hasta una categoría específica de salvaguardias ambientales y sociales. O hay otras entidades que antes de ir por el camino de la acreditación quieren entender un poco más qué significa trabajar con el fondo, si tienen, como decir, todos los requisitos de políticas y procedimientos ya en pie. Entonces, trabajar con el BID, así como otras instituciones financieras más grandes, les da la posibilidad de aprender en el camino y entonces aprender el proceso y los skills como entidad ejecutora antes de estar, como decir, en el frente como entidad acreditada. Como decir, en el caso, por ejemplo, del proyecto en El Salvador, el BID como entidad acreditada tiene toda la responsabilidad fiduciaria vis-a-vis al GCF. Nosotros firmamos los contratos con el GCF para todas las cuestiones relacionadas a la implementación del proyecto. Y Bandesal, el Banco Nacional de Desarrollo, es la entidad ejecutora. Entonces, como decir, tiene relación con el banco, no directamente con el GCF. Y claro, eso le puede dar un poco más de confort en el sentido que va a aprender sobre las necesidades y procedimientos del GCF, pero teniendo, como decir, el BID enfrente para toda la responsabilidad fiduciaria. Como pueden entender desde esta lámina, la mayoría de los proyectos que el BID ha presentado son en temas de mitigación. Solamente el proyecto de que voy a hablar más adelante, el FP48 de Guatemala y México, y el último proyecto que hemos tenido aprobado en Honduras, son proyectos que incluyen también el tema de adaptación. ¿Por qué esto? Claramente, como decir, nosotros estamos empujando más la cartera de adaptación porque eso es un tema muy importante, es un tema en el cual que el Fondo Verde del Clima quiere empujar y que el BID quiere empujar de toda forma, sin o con el Fondo Verde del Clima. Pero es mucho más difícil. ¿Por qué? Y regreso a lo que decía Keith. El Fondo Verde del Clima solamente financia el aspecto climático de adaptación. Y muchas veces los aspectos de desarrollo, especialmente en tema de adaptación, son, como decir, diferentes, son difíciles para cortar de los aspectos de climático. Es a veces difícil tener una distinción neta entre un impacto de desarrollo y un impacto climático. Así que, sobre todo para los proyectos de adaptación, se necesita un análisis mucho más profundizado, quizás también unos compromisos que no son ideales debido a esta separación, que a veces, al menos, esa es mi
como decir, mi pensamiento personal, a mí me parece a veces un poco artificial. Bueno, vamos a la próxima lámina, por favor. Entonces, le voy a presentar dos proyectos específicos que están bajo implementación muy diferente el uno del otro, para darle un poco un ejemplo de lo que estamos haciendo, también gracias a los recursos y la concesionalidad del Fondo Verde del Clima. Entonces, ese proyecto, para darle un nombre breve, lo llamamos Smart Agriculture, pero como ven, el título es mucho más largo. Es un proyecto del sector privado a través del BID Lab o FOMIN, que es, como decir, una parte del banco del BID que está muy enfocados en temas de innovación. Es como un laboratorio de innovación dentro del banco. Aquí estamos promoviendo actividades e inversiones que promuevan mitigación y adaptación en el tema agrícola en México y Guatemala, y para los cuales hemos creado una facilidad, entonces, como decir, un basket de recursos. Esos recursos por parte del GCF son alrededor de 20 millones, entonces estamos hablando de un proyecto bastante pequeño que contestaba a un call for proposal para promover small and medium enterprises, entonces el desarrollo de esos tipos de actores. Y entonces tenemos la facilidad, ven el cuadrado en el centro, donde van recursos del GCF, así como recursos del BID y del BID Lab. Y esos recursos del GCF, los 20 millones, pueden ser implementados a través de diferentes instrumentos financieros. Entonces, a través de préstamos, a través de garantías, a través de equity y también asistencia técnica. ¿Por qué eso es importante? Porque hemos visto que a veces es importante dar soluciones que sean soluciones ad hoc. A veces para un proyecto se necesita equity. Para otro proyecto, especialmente en la agricultura, se necesita una garantía. Casi siempre, la verdad, se necesita un poco de grant, un poco de asistencia técnica para promover capacity building y otras cosas. Así que cada subproyecto que el facility va a financiar está muy específico en su diseño financiero y técnico para las necesidades específicas que se van a definir. Y finalmente, como decía adelante, los beneficiarios aquí son Small and Medium Enterprises, y vamos a actuar como entidades ejecutoras a través de instituciones financieras locales o fondos de impacto locales. Hemos ya financiado, estamos bajo implementación del primer proyecto, subproyecto en México, y ya están otros proyectos dentro del Facility financiados por el GCF y del BID en camino. ¿Por qué eso es importante? Porque primero responde a una necesidad del país, de los países, en este caso México y Guatemala, donde todo el tema relacionado a agricultura es enormemente importante, no solamente desde un punto de vista de mitigación, pero también de adaptación al cambio climático, con el cambio de temperatura, cambio de lluvia y todo esto. Estamos también promoviendo co-beneficios económicos y sociales. Entonces, creando unos pilotos que puedan demostrar formas de desarrollar productos agrícolas de una forma más eficiente, que por ejemplo puedan necesitar un consumo menor de agua, entonces adaptación al cambio climático, y que puedan también ser más como decir, positivos desde un punto de vista de los ingresos que estos beneficiarios puedan tener. Y ojalá estamos promoviendo un cambio de paradigma versus prácticas agrícolas que sean más
sostenible desde un punto de vista ambiental. Entonces me paro aquí, voy en el próximo ejemplo y claramente voy a contestar a cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Próxima, por favor. Este proyecto FP20 es un proyecto, bueno, es diferente en el tamaño, son alrededor de 80 millones por parte del GCF en términos de préstamo, en términos de grant y en términos de reimbursable grant. Y el enfoque es desarrollar energía sostenible, específicamente en temas de geotermia, en las islas del Caribe del Este. ¿Cuáles son las características principales de este programa? Porque yo creo que es importante como ejemplo. Primero, como decía antes, la entidad ejecutora es el Caribbean Development Bank, que ya está acreditado por parte del GCF, pero no para tamaños tan grandes, 80 millones, y para también proyectos de categoría A. ¿Qué significa esto? Proyectos de categoría A desde un punto de vista ambientales y sociales, entonces los más, como decir, riesgosos, ¿no? Potencialmente riesgosos. Entonces, en este caso, el BID ha trabajado mano a mano, está trabajando mano a mano con Caribbean Development Bank para desarrollar el proyecto donde el BID tiene la responsabilidad fiduciaria, pero el Caribbean Development Bank puede claramente tener la experiencia también para estos tipos de proyectos y quizás el día después de mañana pedir al GCF una acreditación ya al mismo nivel del IDB. ¿Por qué es importante también? Como ven a la izquierda, aquí hay una situación interesante desde el punto de vista de estructuración financiera. En el sentido en que aquí hemos podido acorpar diferentes recursos de diferentes donantes. Entonces, para este programa, que es un programa grande, tenemos recursos de capital ordinario del BID, recursos propios. Tenemos recursos de otros fondos climáticos, como el Clean Technology Fund, que es parte de los fondos de inversiones del clima, del GEF, del GCF y también de donantes bilaterales como JICA y también el gobierno de Italia. Todos esos fondos entonces están ejecutados por parte del Caribbean Development Bank y el gobierno, así como el sector privado, han creado una SPV para el desarrollo de geotermal, donde appunto se va a promover y movilizar también los recursos del sector privado para todas las fases relacionadas al desarrollo de la energía geotérmica. Otro elemento importante aquí es que, como lo decía, para los fondos del GCF, pero lo mismo del CTF, nosotros hemos pedido loan, grant y reimbursable grant. ¿Qué significa esto de reimbursable grant? ¿Y por qué es importante? Esos son grants que, entonces son recursos que nosotros vamos a utilizar en la fase, como decir, más incierta o más riesgosa de todo el proceso. Cuando se van a hacer el drill para ver si hay o no hay steam, ¿no? Para lo de geotermia. Entonces, como decir, si no hay steam, no hay proyecto. Si hay steam, entonces se puede ir adelante y se puede, como decir, construir todo el proyecto con infraestructura, con la movilización del sector privado, etc. Entonces, para esta fase de drill, para ver si o no hay energía geotérmica, nosotros utilizamos ese instrumento de grant reembolsable. ¿Qué significa? Significa que si no hay, no vamos a ser exitosos, no hay STEAM, entonces no vamos a devolver este dinero, esta parte de dinero al Fondo Verde del Clima. Si hay, entonces vamos adelante, el proyecto, como decir, tiene un retorno, entonces sí, podríamos regresar estos recursos al Fondo Verde del Clima o reutilizar esos recursos en un fondo revolvente que va a financiar otros
otros pozos que se va a utilizar para otras actividades. Así que, como decir, el mismo dólar del GCF va a ser utilizado más de una vez para un círculo virtuoso. Entonces, nuevamente, tenemos que ser muy, como decir, muy sofisticados y también ambiciosos en los recursos, en el uso de sus recursos concesionales, y a veces ser un poco más innovador en este uso a través de reimbursable grant o bonos verdes o pagos por servicios ambientales, por ejemplo, que tenemos en el proyecto de Honduras, para escalar la eficiencia y la efectividad de los recursos concesionales. También en este caso, como decir, hay una alineación perfecta, si quieres, de los diferentes criterios del Fondo Verde del Clima. Hay definitivamente un potencial de paradigm shift, en el sentido en que si efectivamente el proyecto va a ser exitoso, hay la posibilidad para estas islas de cambiar totalmente su matriz energética, entonces de pasar desde oil a energía renovable. También hay beneficios grandes dentro del balance de esos países, siempre para la cuestión de comprar oil al exterior. Hay co-beneficios relacionados a impactos económicos, como decía, pero también impacto en la salud humana y impactos sociales para la renovación de nuevos jobs. Y hay un impacto nuevamente de scale up, en el sentido en que hay muchos recursos que se están apalancando para este tipo de proyecto, así que no vamos a tener un proyecto muy pequeño, específico, un piloto, pero claramente para un proyecto como geotermia se necesita, como decir, una grande cantidad de financiamiento upfront para probar que este tipo de actividad, de inversión pueda funcionar. Ok, la próxima, gracias. Entonces, aquí me voy un poco a repetir, perdón, cuáles son los elementos comunes a los proyectos que hemos presentado hasta ahora. Primero que todo, y Keith lo habló de forma larga, claramente la apropiación, el respaldo por parte del país. Nada se puede hacer y nada queremos hacer sin que sea una prioridad por parte del país, que está dentro de su country strategy o otros, ¿cómo decir?, otros elementos estratégicos del país sobre el clima. La adicionalidad de los recursos del Fondo Verde del Clima tiene que ser clara, en el sentido en que la primera pregunta que nosotros hacemos a nosotros mismos es ¿por qué estamos pidiendo recursos concesionales? ¿Por qué esta inversión no se puede hacer con recursos del BID mismo o recursos comerciales? ¿Cuál es por qué y cuál es la necesidad de tener recursos más concesionales, más bajo, para poder promover este cambio? Como decía, la necesidad de tener esquemas financieros muy novedosos, entonces un poco salir de la lógica préstamo grant y ver si hay posibilidad de probar, intentar nuevas cosas. Como decía nuevamente, se dijo al principio, probar que hay un potencial de escala y un cambio de paradigma, entonces ver si se puede cambiar la matriz energética de un país o se puede cambiar el tipo de prácticas agrícolas dentro de uno o más países. Y también, finalmente, considerar cómo podemos apalancar recursos del sector privado para tener la posibilidad de que el proyecto sea sostenible en el tiempo, y también recursos del BID o de otros donantes. La próxima. Y aquí, qué bueno que estamos en línea. Aquí tenemos que mantener las expectativas reales, en el sentido que el proceso es largo. Hay que cumplir con muchos pasos, muchas negociaciones a nivel técnico con la Secretaría del Fondo. Hay que demostrar que el proyecto cumple con todos estos criterios. Así que nosotros hemos visto que quizás aún un año es bastante optimista
yo diría que desde la nota conceptual hasta que se aprueba al board del GCF, pasa quizás un año y medio. Y después hay también toda la parte de negociación del contrato entre la entidad acreditada y el GCF, y después el cumplimiento con todas las condiciones de desembolso. Entonces, como decir, cuando se empieza un proyecto con el GCF, se tiene que mirarlo como una inversión importante de tiempo y recursos, que tiene sentido porque los recursos GCF son esenciales para unas actividades. Como decía, gastar mucho tiempo en la preparación, todo tiene que ser respaldado, entonces toda la parte de preparación antes de ir al GCF con estudios de factibilidades, análisis económica, análisis de género, salvaguardia, tiene que ser hecha de forma muy robusta, si no vas a tener problemas después. Definir lo más antes posible el instrumento financiero. En este caso, claramente involucrar el Ministerio de Finanzas lo más pronto posible, especialmente cuando hay proyectos con garantía soberana del sector público. Y también ser muy ambiciosos en el enfoque y en el tamaño del proyecto. ¿Por qué? Porque para efectivamente poder hacer un cambio de paradigma importante a través de la inversión. Próxima. Nuevamente, ¿cuáles son otras lecciones aprendidas? Aquí a nivel un poco general. Es un proceso de aprendizaje para todos, para las entidades acreditadas, por parte del Fondo Verde del Clima, por parte de los países. A veces hay muchas políticas que especialmente en los últimos años se han desarrollado por parte del GCF y han dado claridad sobre el proceso, y la verdad, más y más esta claridad se está presentando. Pero todavía hay zonas grises en las cuales se tiene que navegar y que claramente a veces nos ponen un poco de incertidumbre, ¿no? Sobre cuando los países me piden, ok, ¿cuál tipo de concesionalidad yo puedo tener? ¿Cuál es la regla? No hay regla. Hay dos tipos de concesionalidad. O el approach programático que todavía se tiene que aprobar por parte del board. Entonces, hay, como decir, hemos hecho muchos pasos adelante, pero todavía hay unas cuestiones que necesitan un poco más de claridad. El segundo punto es que el costo transaccional, como decía, en trabajar con el Fondo Verde es alto. Como decía, más de un año para la aprobación del proyecto por parte del Fondo Verde del Clima, que no es después, el día después, al desembolso, no, porque se tiene que negociar el contrato y se tiene que claramente cumplir con las condiciones de desembolso. Por esta razón, y también para un poco aprovechar más quizás de las ventajas comparativas de una institución como el BID, así como otros del Banco Mundial o de CAF, ¿no? de grandes instituciones financieras. Nosotros ahora estamos focalizándonos más en programas regionales, facilidades que quizás unen uno o más países en temas específicos para que podamos aprovechar más de esa negociación, tener un programa de 250 millones, si es posible, con más países sobre un tema específico para tener una negociación y después desarrollar los subproyectos en el tiempo. En eso, sobre todo, EBRD, el Banco Europeo, ha sido un líder en esto, ya tiene 3, 4 de esas facilidades grandes para países de Este Europa aprobadas por parte del GCF, y nosotros vemos esto como un modelo para seguir. Eso no significa que no vamos a trabajar en proyectos más pequeños a nivel de país símbolo, pero nos estamos orientando, vemos que después de haber trabajado con el fondo por más de 5 años, quizás vamos a ser más eficientes y efectivos y también tener y también explotar más nuestra ventaja comparativa vis-a-vis otras entidades acreditadas que pueden trabajar con proyectos más pequeños. Y finalmente es importante, y en Brasil está clarísimo, yo creo, ya está en pie, que el liderazgo de la entidad nacional acreditada es fundamental
para definir las prioridades y también para decidir con quién trabajar sobre qué en términos de entidades acreditadas y así tener una claridad y un orden en la cartera. Próxima. Ya. Entonces, aquí termino. Muchas gracias y atenta a cualquier pregunta y ojalá que mi español ha sido bastante claro. Gracias. Muito obrigada, Glória. Foi ótimo. Acho que deu para trazer um pouquinho para a realidade de como o BID está atuando, esse contexto mais teórico colocado pelo Keith. Então, acho que deu para ter uma noção bem clara, primeiro, de que o GCF é muito criterioso e ele aplica esses critérios com bastante detalhe na avaliação dos projetos, na aprovação dos projetos, e realmente dá trabalho, tem que ter, digamos, muita disposição e muita segurança do que se quer fazer e de como se quer fazer para identificar qual o melhor executor, qual o melhor parceiro como entidade acreditada, e para chegar, porque realmente pode ser uma oportunidade enorme para o país. Mas, como o Brasil hoje em dia, ele, como disse o Keith, ele, entre os países desenvolvidos, em desenvolvimento, ele é considerado com um nível de desenvolvimento um pouquinho maior, ele é olhado com ainda mais critério pelo fundo na hora de disponibilizar recursos, né? Então, temos que ter ser bastante criteriosos na hora de apresentar, desenvolver projetos, e eu acho que, mas de toda maneira, é uma oportunidade enorme e a gente tem que contar com esses recursos para implementar projetos de interesse para o país, né? Como nós tínhamos anunciado antes, nós agora abrimos a palavra, temos aproximadamente uns 10 minutinhos, então, se quiserem, podem colocar a sua pergunta no chat ou indicar no chat que tem intenção de fazer uma pergunta e nós passamos a palavra e está totalmente franqueada para quem quiser falar. Por favor, à vontade. Vou fazer uma pergunta aí para a Glória. Eu vi que na sua apresentação, Glória, você dá ali alguns prazos, mas normalmente, geralmente, qual é o prazo médio de um projeto, de uma elaboração de um projeto para ser apresentado ao fundo? Pela experiência que vocês têm. Sí, muchas gracias, Cristina. Bueno, claramente varía dependiendo del proyecto. A veces, por ejemplo, depende mucho de si ya hay estudios de factibilidad hecho, análisis económica ya hecha. Entonces, depende mucho de qué nivel de preparación ya hay para sustentar la propuesta por el Fondo Verde. Entonces, es muy importante, ustedes cuando sí ven el template del funding proposal del GCF, no es solamente llenar toda la parte del template, hay muchos anexos que se tienen que poner dentro del paquete de la propuesta que va a la Secretaría del Fondo, al ITAP y finalmente al board del Fondo Verde del Clima. Entonces, los tiempos dependen mucho, al menos en mi experiencia, en cuanto todos esos anexos ya están más o menos preparados. ¿Okay? Así que yo diría que en nuestra experiencia, en promedio, ha sido como un año y medio, dependiendo del nivel de preparación del proyecto mismo. Ótimo, obrigada. É interessante saber também que tem um recurso do GCF chamado PPF, que é um fundo de preparação de projetos, que pode ser pedido por entidades com aprovação da autoridade nacional designada, e esses recursos podem ser usados durante um ano para desenvolver estudos de factibilidade. A gente está priorizando esses recursos para entidades nacionais acreditados,
mas, de fato, não é um limite, apesar de que entidades com bastante capacidade para desenvolver projetos como o BID normalmente não são elegíveis para pedir PPF, mas, por exemplo, BNDES poderia pedir recursos PPF. Ter recursos PPF significa desenvolver um concept note que seja suficientemente promissor, que está julgado em CIC2 como sendo merece esse PPF. PPF pode ser até $1.500.000 máximo. Normalmente não é tanto assim, mas vários projetos bons têm sido desenvolvidos por via desse PPF. Ótimo, obrigada, Kate, pelos esclarecimentos. Obrigada. Fica aberto, então, aí aos demais participantes. Oi, bom dia, pessoal. Aqui é o Marco Aurélio da SAIM. Eu queria comentar, mais que uma pergunta, né, agradecer a apresentação da Glória, do Keith. Eu acho que é bem interessante para todo mundo que está participando saber que os projetos estão no site do GCF. Os projetos do BID, eles são exemplos muito interessantes de como ele vai além de um financiamento comum que o BID faz para tentar inovar, desenvolver novos instrumentos financeiros, considerando a realidade local e o assunto, os casos que a Glória explicou, a gente já tinha visto aqui no Ministério como casos bem interessantes para serem lidos por quem está pensando em fazer um projeto, tanto a Facility para Energia lá no Caribe, quanto o de Smart Agriculture, de como faz esse casamento dos vários tipos de grant, recoverable grant, loans, como que isso pode ser feito. E eu acho que é interessante também no BID mostrar que essas misturas funcionam e que a flexibilidade do GCF permite isso funcionar. E isso tem que ser aproveitado. Então, é isso. Obrigado. Bueno, Marco Aurelio, entonces la pregunta es, ¿cuál ha sido, perdón, es que quiero estar segura que entendí bien tu pregunta, es un poco cómo ha sido la negociación con el Fondo Verde del Clima y su flexibilidad en negociar esos diferentes instrumentos financieros para que sean lo más posible adecuado para los proyectos específicos y para las inversiones, ¿verdad? Ok, bueno, sí, claramente el Fondo Verde del Clima, nuestra experiencia en trabajar con el Fondo Verde del Clima, claramente hay, como decir, una abertura muy positiva en que les vamos a presentar algo nuevo. Y claramente ellos casi exigen por parte del BID, así como me imagino también otros bancos multilaterales de desarrollo, este tipo de innovación financiera, un poco de hacer algo diferente, ¿no? Para ver si funciona o no y también para poder justificar recursos concesionales. Claramente la negociación es siempre, ¿cómo decir?, dura. Y claramente se tiene siempre que demostrar el por qué se necesita el recurso del GCF y todo tiene que ser súper bien justificado. Pero, y esto pasó para la facilidad de Smart Agriculture y también para ¿cómo decir?, para el otro proyecto de geotermia. Yo he visto, al menos en nuestro caso, mucha abertura por parte del Fondo Verde del Clima, pero nuevamente todo tiene que ser sustentado específicamente, muy criterioso, como decía Raquel, para que efectivamente se pueda eso mover adelante. En el caso, por ejemplo, del proyecto de Honduras, tuvimos discusiones súper interesantes con el Fondo Verde del Clima para la implementación de pagos por servicios ambientales en unas áreas sujetas a deforestación en Honduras a través de un nicho que estaba creando una devastación en casi todo el país. Y entonces nuevamente
nosotros logramos con el gobierno de Honduras y con la apertura del GCF tener una parte de préstamo concesional, muy concesional en este caso para Honduras, pero también esos grants en términos de pagos por servicios ambientales. Entonces, hay la posibilidad, hay la oportunidad, nuevamente se tiene que justificar muy, muy bien. Obrigada, Glória. De toda maneira, o que eu iria comentar com vocês é que nós vamos ficar à disposição e eventuais questionamentos que vocês ainda tenham e que não sejam respondidos nas próximas, né, nos nossos próximos 2 webinars, vocês, por favor, fiquem totalmente à vontade para mandar por meio da ABDE e nós, como Autoridade Nacional Designada, nós encaminhamos as respostas ou indicamos, no caso, né, do próprio fundo, quem pode esclarecer, mas apenas para relembrar aquilo que disse o Marco Aurélio, eu acho que ler os documentos, ver os projetos que já foram aprovados, dá boas dicas de que tipo de atividade, que tipo de ação e de objetivos o fundo pode considerar e pode aprovar num projeto. E aproveitar essa oportunidade, dessa flexibilidade de instrumentos financeiros, usando empréstimos, doações reembolsáveis, equity e várias garantias e vários outros. E hoje em dia, cada vez mais se vê o uso mesclado desses instrumentos para promover ações que, muitas vezes, com apenas um deles, a gente não consegue resolver. Então, gostaria até só de comentar, então, que no nosso próximo webinar, que é no dia 1º, nós vamos apresentar um pouquinho mais sobre as entidades acreditadas ao GCF, né? E aí nós vamos contar com uma apresentação de parte do BNDES e também de parte da Agência Francesa de Desenvolvimento, falando um pouquinho como é que eles abordam, como é que eles trabalham seus portfólios nos países, como é que eles trabalham seus pipelines de projetos, como é que eles abordam né, interessados em executar projetos, em desenvolver projetos com o GCF, e eu acho que vai ser bastante interessante. E no último, que está previsto para o dia 8 de outubro, aí nós vamos detalhar mais especificamente cada um desses critérios, o potencial de impacto, o potencial de mudança de paradigma, que foi falado bastante pelo Keith, como é que cada um deles, como é que deve ser entendido, como é que deve ser aplicado, né? Para esse nós vamos contar também com um outro especialista do Fundo Verde, que vai estar aqui conosco, e com o Klaus Heiner, do FIDA, que vai aí falar como é que o FIDA trabalha cada um desses critérios, como é que ele desenvolveu cada um deles nos seus projetos, para servir como exemplo para quem tem interesse ainda em desenvolver projetos. Nós ficamos aqui à disposição. Por favor. Eu queria reforçar, né, aproveitando que você comentou aí dos projetos, que todo o material relativo ao GCF, né, todos os links também para os sites disponíveis sobre o assunto, eles estão disponibilizados também na nossa página lá da BDE e na página também do Ministério. Então, vocês podem recorrer, né, a essas páginas, aos sites, para obter essas informações e esses documentos, inclusive as apresentações que estão rodando aqui nesse ciclo de capacitação. Mais uma vez, obrigada, também já me despedindo de vocês para não tomar muito tempo. Agradeço aí ao Kate, muito obrigado pela brilhante apresentação, a Glória também, muito obrigado pela parceria com o BIT, e ao Ministério, Raquel e o Marco Aurélio também por essa parceria de sempre. Muito obrigada. Obrigada. Então, só para relembrar, como disse Cristiane, esse ciclo de eventos, né, de capacitação e disseminação do fundo estão sendo realizados numa parceria entre a Autoridade Nacional Designada, que é o Ministério da Economia, a BDE e o Banco Interamericano, que apoia a AND desde o primeiro momento,
agradecer toda a equipe da BDE que está nos ajudando a tornar realidade esse na parte tecnológica, logística e todo o apoio que eles têm dado. Glória, por favor, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer conhecer aos que eu ainda não conhecia e contar com a presença de vocês aqui conosco. E eu gostaria de passar a palavra para a Bárbara, que é a nossa especialista lá do BID, que é nossa parceira desde o começo, né, desse trabalho nosso com o Fundo Verde. Bárbara, por favor, a palavra está com você para finalizar o nosso webinar de hoje. Obrigada, Raquel. Eu sou Bárbara Bracasa, especialista em mudanças climáticas e sustentabilidade do BID aqui no Brasil. E, como a Raquel falou, nós temos uma parceria já antiga de apoio à AND, né, ao Ministério da Economia, como autoridade nacional designada do GCF no Brasil. Eu conto muito com a parceria da minha colega Glória Visconti, em Washington, que é a nossa expert nesses temas, e ela também vem acompanhando o trabalho que nós fazemos aqui no Brasil, mas ela conhece o trabalho que o BID faz com toda a América Latina e é o ponto focal para o GCF. Agradecer a parceria também da BDE, essencial ter a BDE como nosso parceiro, apoiando essa iniciativa que nós temos, que é um desafio de tornar concreto o GCF no Brasil, né? Tornar concreta as ideias e propostas em projetos que sejam aprovados e posteriormente implementados no Brasil. Esse é o nosso desafio e o nosso grande desejo, né? E é complexo, o GCF é complexo, mas estamos aqui nessa série de webinars justamente para tentar desmistificar um pouco e apresentar a essas pessoas-chave, como o Keith e a Glória e outros que podem apoiar nesse processo e nos ajudar a caminhar para frente. Temos, como disse a Cristiane, manuais, a estratégia que o BID apoiou, né, a estratégia GCF no Brasil, tudo disponível, mas muitas perguntas surgem ao longo do processo, em termos de processos e critérios e basicamente, qual é o próximo passo. Então, espero que as próximas 2 sessões de webinar ajudem ainda mais, mas estaremos sempre à disposição para apoiar essa iniciativa. Agradeço muito ao Marco Aurélio também pela liderança esses anos todos, e a Raquel pela brilhante parceria e pela brilhante contribuição. Obrigada a todos. Obrigada, até a próxima. Tchau, até tchau. A próxima. Tchau. Até a próxima, até dia 1º.